Capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Pergunta número 76. Como podemos definir os Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades extracorpóreas e não mais o elemento inteligente universal. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus! São suas obras, precisamente como um homem que faz uma máquina, essa máquina é a obra do homem, não ele próprio. Sabe-se que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus, nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Pergunta 78. Os espíritos tiveram um princípio, ou como Deus, existem de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. No entanto, são suas criações, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável, mas não sabemos quando e como ele criou. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se com isso se entender que Deus, sendo eterno, tem criado sem cessar, mas quando e como cada um de nós foi criado, eu lhe digo, mais uma vez, ninguém o sabe, e isso é mistério. Pergunta 79. Por existirem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Isso é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. O que desconhecemos é a época e o processo dessa formação. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Ela é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Pergunta 81. Os espíritos se formaram espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, por sua vontade, mas, digo uma vez mais, sua origem é um mistério. Pergunta 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando não dispomos de termos comparativos e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra correta, incorpóreo seria mais exata, porque se deve compreender que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não há analogias na Terra e tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Dissemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, olfato, paladar e tato. Ele não compreende a ideia que lhe seria dada pelo sentido que lhe falta. De igual maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los apenas por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Pergunta 83. Os espíritos terão um fim? Compreendemos que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade chegará a um termo e se, em um tempo determinado, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se desagregará para retornar à massa do qual saíram, como ocorre com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que tem começo possa não ter fim. Existem muitas coisas que não se compreendem, porque a sua inteligência é limitada, mas isso não é uma razão para as repelir. O filho não compreende tudo o que compreende seu pai, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos-lhe que a existência dos espíritos não tem um termo, é tudo o que podemos dizer por ora.